Olá, bem-vindos. Estamos na nossa primeira aula do terceiro módulo, último módulo aí do nosso projeto, né, de extensão. E hoje vamos falar sobre o carvão, começar aqui as nossas aulas, né, falando sobre o carvão e vamos dar os primeiros passos aí para a gente começar a entender aí como se trabalhar com esse material. Então, vamos começar falando aqui que o carvão, ele consiste em um pedaço de madeira, né, carbonizado. A gente falou lá na aula ao vivo. E que permite riscar a superfície do papel com um traço forte de cor preta. Ele é comercializado em barras cilíndricas, barras quadradas, em lápis e em pó. A gente vai trabalhar aqui com essas barras aqui cilíndricas que são como se fosse de maneira bruta, vamos dizer assim, né? Como se fossem galinhos mesmo, tanto que eles não são cilindros perfeitos. Esse aqui é o mais comum que a gente consegue encontrar, tá? E a gente vai tratar dele nas nossas aulas. Então, quando a gente falar de carvão, eu vou estar tratando desse daqui, ok? A gente escolheu esse para a gente trabalhar por ser mais acessível e a gente encontra com mais facilidade. E também o valor, em comparação, você comprar um lápis, às vezes compensa mais e você pode. Tem várias possibilidades de pontas, enfim. E você pode moldar ele à sua maneira. O carvão é muito instável e pouco aderente. Por exemplo, pode ser apagado apenas passando os dedos por cima dele. E com essa ação, pode-se obter variações do tom, como por exemplo, obter um degradê só passando o dedo por cima. Até mesmo soprando com força, o traçado já perde o contraste, ele se desprende do papel. Então, o carvão ele é bem maleável, que possibilita você só com os dedos já esfumar e até apagar ele. Claro que não apaga por completo, né? Ele sempre deixa manchas no papel. Você apaga talvez 100% com a borracha mesmo. Então, aqui estão alguns exemplos de traços feitos com carvão. Com a ponta do carvão, é o exemplo A, né? Com a ponta do carvão. Se a gente segurar a barra do carvão como se a gente segura um lápis, os traços que a gente fizer serão limpos e dirigidos pelo movimento da mão. O exemplo B, né, com a barra deitada longitudinalmente. Aqui o exemplo com a barra deitada longitudinalmente, arrastando a barra em posição longitudinal sobre a superfície do papel, conseguiremos um traço estreito e seguro, visto ser quase impossível que o carvão trema. E também com linhas grossas com a largura da barra. A gente pode cortar, quebrar um pedacinho da barra do tamanho que a gente quer, os traços, e ir fazendo na largura. Com o carvão em posição transversal, cria-se amplos glissês, tão largos quanto o comprimento da barra. Com movimentos contínuos da mão, transformamos traços transversais e longitudinais. Então, os efeitos básicos que a gente deve aprender para dominar o traço, para desenhar com carvão, é controlar a pressão, a variedade e a intensidade do traço, a fusão dos tons e o degradê. Então, baseado nesses quatro aqui, e controlando esses recursos que a gente pode desenhar depois qualquer coisa com carvão. Esses quatro aqui que vão fazer com que você domine aí o desenho com carvão, ok? Controlando a pressão, a variedade e intensidade do traço, fusão dos tons e o degradê, ok? Então, com o carvão, pode-se elaborar um rascunho em poucos minutos, trabalhando-se alternadamente com um lado
ou com a ponta da barra. O traço com carvão pode ser alterado gerando-se a barra enquanto é deslocada pela superfície do papel. Então, aqui nesses dois exemplos, por exemplo, aqui e aqui, a gente vê justamente isso. Com o carvão, a gente pode elaborar um rascunho em poucos minutos, trabalhando-se alternadamente com um lado ou com a ponta da barra. O traço com carvão pode ser alterado girando-se a barra enquanto é deslocada pela superfície do papel. Ok? E falando em papel, a gente já falou um pouco sobre o papel, né, em outras aulas passadas, e a gente já sabe que cada material pede um papel determinado, ok? E para vocês terem uma noção, os papéis para desenho são normalmente de 140, 180, a gramatura, né? Vocês já sabem que a gramatura também, que a gente já conversou sobre isso. Os papéis usados para aquarela, por exemplo, que é uma técnica que se usa água, né? Os papéis, eles variam em torno de 300, a gramatura gira em torno de 300, então é bem um papel bem grosso mesmo, tá? Então, vamos ver também um pequeno vídeo aqui. Aqui eu comprei dois papéis da mesma marca, na verdade, né? Que eles dizem que é para desenho. É a mesma marca, diz que é para desenho, porém a gramatura é diferente. Uma é de 140, outra é de 180. De resto, aqui ele também fala que a textura é levemente granulada nos dois. Só que a gente vai ver que por a gramatura de 180 ser mais grossa, a gente sente mais a textura dela do que o de 140, tá? E o resto é tudo igual aqui. Não, na verdade, eu não sei. Na verdade, sei, né? Eles colocam gramaturas diferentes para finalidades iguais. Por exemplo, para desenho, você pode querer aí uma gramatura menor, enfim. E a única coisa que você tem que se atentar é justamente a gramatura. Então aqui eu vou mostrar para vocês como o carvão se comporta nesses dois diferentes aqui gramatura de 140 e de 180. Peguei aqui o carvão em barrinha, né, que a gente tá trabalhando. Aqui, se eu não me engano, já usei bastante essa ponta, ela tá chanfrada assim. E tanto que para você fazer ponta no carvão, você não precisa apontar nem nada. Basta você já riscar um pouco o papel aí, ele já forma uma pontinha, que ele é muito macio, então ele desgasta fácil. E também acaba fácil. Então aqui, peguei um pedacinho aqui, né, do tamanho da barra que eu quero. E aí eu vou riscar aqui pra vocês verem, eu vou tentar fazer tipo puxar um degradezinho, ó, só com o movimento da mão, tá vendo? Vai soltando a mão pra fazer esse degradezinho. Aqui de cara a gente não sente tanta a diferença da granulação, né? Até porque eles são bem próximos de granulação. Eu peguei esse papel aqui, que é de 80 gramas. Ele é amarelo, mas não tem problema, só pra gente ver como o carvão se comporta nele. Era o que eu tinha aqui na hora, então eu peguei ele é de cor, mas não tem problema. Ele é o mesmo papel que a gente usa na impressora, papel chamequinho, que gira em torno de 80 gramatura, né? E aqui, por exemplo, a gente vai observar que o carvão ele não adere tanto no papel. Ele solta muito mais fácil do que no papel mais granulado. Aqui a gente não percebe os grãos tão nitidamente quanto nos outros, né? Que os grãos são bem pequenos, quanto nesses dois. Aqui, né? Esse de 140, por exemplo. Aqui a gente vai esfumar, a gente consegue adentrar esses poros aí do papel, né? A gente consegue perceber um pouquinho dos poros, mas a gente consegue também esfumar bem. Aqui, que é de 180, a gente esfumando bem, mesmo assim a gente consegue ter uma percepção maior do granulado do papel, né? Então o papel também possibilita
esse, esse efeito aí. E também o granulado ele retém as partículas aí do grafite, aliás, do carvão, né? Então ele consegue, o carvão consegue adentrar melhor no papel aí que tem mais poros do que no papel que não tem, né? Papel que seja liso, como aqui nesse, por exemplo. Então, ó, tá vendo como ele vai saindo bem? Ele fica bem mais suave, ele não adere tanto ao papel. Por ele ser liso, aí ele não consegue reter as partículas aí do carvão, né? Então é uma nítida diferença aí que a gente já percebe na questão do papel. Aqui risquei aqui para vocês perceberem que o próprio carvão ele já tem uma textura. Independentemente do papel que você usa, você consegue perceber essa textura. Ele não é um risco liso que nem o lápis. E você vê que eu amassei e ele já quebra. Ele é muito frágil, então se você amassar muito, você não vai conseguir trabalhar aí com carvão, porque quando você amassa demais, ele quebra. Aqui, por exemplo, vou fazer outro. Aqui, tá vendo como a gente consegue ver que o próprio carvão tem textura, porque esse papel que eu tô riscando, ele é liso. Então, a gente consegue sentir a textura do carvão, porém, ele não tendo essa granulação, ele não vai conseguir pegar aí a cor mesmo do carvão, que no caso é um preto. E aqui a gente consegue construir aí, ó, um tom bem escuro aos poucos, sobrepondo o risco e a gente consegue tampar todos os poros do papel. Tá vendo? Aqui também a gente consegue fazer isso. Nesse de 140. A gente consegue aí, ó, dando até uma certa pressão no papel, a gente consegue cobrir todos os poros. E ele fica bem negro mesmo, escuro. Agora, aqui, nesse que não tem granulação, com papel liso e fino, se vocês perceberem, ao mesmo tempo que a gente vai riscando, ele vai, tipo, apagando ao mesmo tempo, olha. Ele não uniformiza a cor, né? Então, a gente deu pra perceber aí essa questão do papel. São os papéis de grão médio, né, que é esse que eu estava mostrando para vocês, combinam com carvões de pastel, porque eles retêm as partículas aí do carvão. Então, dependendo do efeito que você quer, seja aparente ou não os grãos, seja aparente ou não os grãos, esse papel ele retém as partículas e possibilita tanto você fazer um traçado mais uniforme, com menos textura do papel, bem preto, né? Quanto fazer esse efeito aí de que aparenta mesmo granulado para dar um efeito pictórico diferente. E agora, que tal a gente falar sobre as técnicas tonais com carvão, né? A gente consegue diferentes efeitos básicos de esfumados obtidos com carvão. Aqui a gente comprova, né, o quão ele é bem maleável, né, para se trabalhar. Ele tem essa facilidade para diluir e esfumar aí um traçado. E basta passar o dedo por cima que a gente já consegue diluir o traço, diluir a forma, né? Fazer aí um sombreamento, né? Então você vê que mesmo se você fizer um círculo completo, você consegue aí apagar com o dedo mesmo e fazer de tons mais escuros a tons mais claros. É claro que se a gente for fazer formas pequenas, a gente vai precisar de esfuminho. Mas com o dedo mesmo, por ele ser bem maleável, bem macio, a gente consegue aí trabalhar somente com ele, certo? E depois de experimentar diferentes traços, né, com carvão, a gente realça o perfil do modelo que a gente está desenhando, por exemplo,
com um traço firme e seguro, descartando qualquer outra linha fantasma. Esse desenho aqui para vocês verem, por exemplo, uma obra aí com bem simples aí com carvão, né? Ele primeiro fez aí alguns tons de fundo aí, como ele queria trabalhar, e depois ele traçou aí de maneira firme o contorno, né, do desenho aí. E uma coisa muito importante que a gente já citou lá na aula ao vivo, né, e que é de suma importância. Se você for trabalhar com giz pastel com carvão, você precisa ter verniz. E aqui eu apresentei 3 tipos de verniz para vocês, né? Esse primeiro verniz é o que eu tenho usado hoje, assim, como que se diz assim, foi uma maneira bem aleatória mesmo. Eu tô usando ele porque, como eu tava longe da loja que vende esses dois aqui, eu optei por comprar esse, já que eu já estava na loja, e eu comprei uma loja de materiais de construções. E até agora tá servindo bem para o que eu faço, né? Tanto trabalhar com carvão, com giz pastel, ele é bom também. É de uso geral, ele não tem cor, não tem nenhuma nada específico mesmo, é só um verniz de uso geral. Só que aqui eu apresento para você esses dois aqui, que ele já é próprio para ir para o mundo da arte, né? Vamos dizer assim, já foi desenvolvido aí para os trabalhos artísticos. E a diferença é do fosco para o brilhante. O brilhante dá um acabamento aí, né? Com brilho, né? Óbvio. E o mate, ele não tem brilho, ele fica um desenho fosco. Então aí vocês podem, se vocês encontrarem desses daqui, esses dois a gente encontra em loja que vende material artístico. Esse aqui a gente encontra em qualquer loja de material de construção, ok? Esse aqui não tem nada específico, eu não sei nem se ele é fosco ou se é brilhante. Eu acho que nem tem essa, essa opção, porque eu tenho esse por coincidência mesmo, que não consegui comprar esses dois, mas esses dois aqui eu uso. Eu usei muito tempo mate, mas eu também gosto muito do brilhante, então vai da escolha. Se você quiser um acabamento brilhante, quiser um acabamento mate, enfim, vai da sua escolha. E vocês lembram das achuras? A gente viu lá em alguns módulos passados, né, um pouco sobre as achuras. E com carvão a gente não deixa de usar as achuras. Os desenhos também com carvão também podem ser feitos com a sobreposição de inúmeras linhas justas postas que vão apagando e corrigindo durante o desenrolar do trabalho. Esse acúmulo de linhas descartadas ou linhas fantasma produz um efeito tonal interessante sobre o fundo do papel, proporcionando às vezes até maior expressividade e conferindo a variedade no desenho. Aí você vai fazendo e assim, em todo o trabalho, você tem que fazer um planejamento do que você quer fazer. Então é por isso que a gente faz os esboços. Você pode até fazer se você não quiser riscar aí onde você vai desenhar, um esboço, vamos dizer assim, um pré-trabalho, uma pré-obra, para você ter a noção do que você quer. Depois você pode partir para o esboço no próprio papel, ou já ir traçando as formas como você elaborou, né? Como você já pensou, planejou e colocou no papel como você quer. Então, aqui, por exemplo, você vê que são linhas justas postas, mas a gente consegue definir bem as coisas, né? Não são só um plano, você vai construindo planos. Então, faz o fundo por completo, vai fazendo e, por último, os que estão na frente, como a gente já aprendeu, os objetos que estão na frente, eles são mais nítidos, né? Então o traçado tem que ser mais firme.
e mais intenso do que os objetos que estão lá atrás, porque se você escurecer os objetos que estão atrás, você não vai conseguir definir os objetos que estão na frente. Então, nossa aula de hoje foi isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre o carvão, né? Isso foi já uma pequena introdução para as aulas que a gente vai seguir aí na semana. A gente vai ver mais aí como trabalhar com carvão, tá? A gente já aprendeu aqui sobre o estilo de carvão, né? E até falar um ponto que o lápis, por exemplo, de carvão, ele é diferente do lápis que a gente, do grafite, por exemplo. O grafite, se você for perceber o desenho com grafite, é, ele é mais um acabamento mais brilhoso e ele não chega a ser preto, ele chega a ser acinzentado. E o lápis carvão, ele é um preto mesmo, negro mesmo, preto, preto. E o desenho ele fica preto, fosco preto. Ele não fica um acabamento brilhante e acinzentado quanto o lápis, tá? E os outros dois eu acho que depende aí do que se você quiser, do que você vai querer futuramente, né? Você pode experimentar aí o pó para fazer certos efeitos. Como a gente já trabalhou com um pó de grafite, né? Mesmo princípio do pó de carvão, com a diferença que ele é preto mesmo, né? O lápis ele é acinzentado, o grafite, né? E as barras de carvão aí, eles têm uma mistura diferente dessas barrinhas que, vamos dizer assim, que é natural, tá? Mas se algum dia você puder experimentar eles para ver qual é a forma que você mais se adapta, fique à vontade. E é sempre bom a gente experimentar o nosso material aí antes de escolher um para se trabalhar, né? A gente viu aqui o quanto volátil é, né, o carvão aí, o quanto ele é maleável. E essa instabilidade dele, essa maleabilidade, permite a gente criar aí vários tons, né? Vários efeitos no papel, mais expressividade à sua obra. Eu gosto muito de trabalhar com carvão porque ele não tem esse. Ele é bem expressivo, assim, sabe? Você consegue aí traçar bem aleatório mesmo, fazer seu traço sem muitos detalhes, né? Nem, então, pra mim, eu não gosto de, por exemplo, um desenho muito realista, porque a gente demanda muito trabalho aí pra fazer. Então, pra mim, é ideal, que eu não gosto de ficar muito atenta aos detalhes, não. Eu gosto de fazer um desenho que represente aquilo que eu quero representar de maneira prática. A gente viu aqui os traços, né? Aqui também, né? A gente aprendeu aí os 4 princípios que a gente tem que dominar, certo? Né? Então, que é a pressão, né? A variedade, a intensidade do traço, a fusão dos tons e o degradê. Não esqueçam disso. Aqui a gente viu aqui uma obrinha usando esses 4 princípios básicos, né? Você tá vendo como ele é bem mais expressivo. Por exemplo, você tem mais liberdade de riscar sem regras, sem... Claro que as mesmas regras que a gente aprendeu até aqui se aplica ao carvão e ao giz pastel, tá? Mas ele tem esse efeito mais expressivo, eu acho, né? A gente viu aqui, né, que a gente pode desenhar aí só controlando aí, né, o traço aí, mais grosso, mais fino, só girando o lápis aí, movimentando conforme a gente vai traçando. O papel, né, sobre os grãos do papel granulado, a gramatura. E o degradê, né, que a gente consegue aí suavizar o traço, dar essa forma aí, né, por meio dessa forma de esfumar aí, só com o dedo mesmo, passando o dedo no desenho a gente consegue esfumar. E também a gente pode construir camadas, tá?
Mas a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente sobre esse negócio de construir camadas. Por exemplo, quando você passa o dedo, ele meio que apaga, né? Então você esfuma, mas ao mesmo tempo você tira um pouquinho do carvão. Então você pode ter uma maneira aí de você, por exemplo, pintar mais um pouquinho a parte escura e puxar devagar para que aquela parte escura continue escura como você quer, né? E aqui a gente viu essa obra aqui, né? Com isso que a gente aprendeu, os traços, esse fundo tonal aí, e depois essa firmeza do contorno da forma, o verniz, né? E aqui novamente a gente vai ver as achuras. A gente não vai adentrar nas achuras, mas é importante vocês saberem que a gente trabalha com achuras, seja com o grafite, seja com carvão, seja com pastel, ok? Então, obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê amanhã falando mais um pouquinho sobre carvão. E até a próxima aula.